Olá! Hoje vamos analisar um texto com um título bem direto, né? Sem propriedade, não há prosperidade. Sim, um título bastante assertivo, do Leonardo Henrique Miranda Cruz. Exato. E a tese central é clara. A garantia da propriedade privada é colocada ali como, bem, condição essencial para se criar riqueza. Primeiro individual e depois, claro, coletiva. Uhum. Então, a nossa ideia aqui é desconstruir um pouco esse argumento, entender a lógica que o texto apresenta, sabe? Como é que essa segurança sobre o que é seu, como isso incentivaria o esforço, a inovação e, no fim, o desenvolvimento econômico na visão do autor. Vamos mergulhar um pouco nisso. Perfeito. E é uma análise que, como o texto descreve, parte de uma observação sobre o comportamento humano. A ideia base é que as pessoas, em geral, agem buscando melhorar a sua situação, o seu bem-estar, né? Sim, o que faz sentido. Só que gerar riqueza, como o texto enfatiza, não é algo que cai do céu. Envolve trabalho, muitas vezes duro, investimento de tempo e coragem também de assumir riscos. Claro. E sem um bom motivo, um incentivo claro, por que alguém faria esse esforço extra? Essa é a questão que o texto levanta logo de cara, né? Exatamente. E o texto argumenta que a instituição da propriedade privada dá justamente esse bom motivo. Como? Explica um pouco melhor. Bem, ao garantir que o indivíduo tem o direito exclusivo de usar, de gozar e de dispor daquilo que produziu ou adquiriu de forma legítima. Os frutos do seu trabalho, da sua iniciativa, Entendi. essa segurança, essa certeza de que o resultado do esforço não vai ser arbitrariamente retirado, é apresentada como um motor psicológico e econômico muito poderoso. Não é só ter coisas, é a segurança de poder mantê-las e decidir o que fazer com elas. E o que é interessante observar na argumentação do texto é como essa garantia, supostamente, altera a própria percepção do trabalho. Como assim? De acordo com essa linha de pensamento, o trabalho deixa de ser visto só como um meio de garantir a sobrevivência imediata, sabe, o pão de cada dia. Uhum. Ele passa a ser encarado como uma forma de construir patrimônio, de acumular valor que pode ser usado no futuro. Talvez para investir mais, para garantir segurança na velhice ou para deixar para a próxima geração. Ah, sim. O esforço ganha um propósito de longo prazo. Exatamente. O texto sugere que a propriedade segura transforma o trabalho numa ferramenta de investimento pessoal. E o texto vai além, né? Sugere que essa segurança incentiva não só o trabalho mais árduo, mas também o trabalho mais inteligente. Como assim? Mais inteligente? Quer dizer, estimula a busca por eficiência, por inovação, por melhores maneiras de fazer as coisas. Ah, claro. Porque se o indivíduo sabe que os ganhos dessa eficiência ou inovação serão seus, ele tem um motivo concreto para investir tempo e recursos nisso, né? Sim, faz sentido. Imagina alguém que desenvolve uma nova técnica agrícola que aumenta a colheita. A garantia de que essa colheita extra lhe pertence, não vai ser confiscada, é o que, segundo o texto, justifica o esforço inicial de desenvolver a técnica. Sim, essa conexão entre segurança da propriedade e incentivo à inovação e eficiência é um ponto central na argumentação deles. Com certeza. O texto parece dizer que sem essa segurança, o cálculo muda completamente. O potencial inventor ou o agricultor eficiente pensaria: para que me esforçar tanto, correr riscos, se o benefício extra pode não ficar comigo? Exato. A energia para ir além do básico desapareceria. A propriedade privada, nessa visão, funciona como um escudo protetor, né, para os frutos da engenhosidade do risco. E, claro, a análise do texto explora o outro lado da moeda, o cenário oposto. O que acontece quando essa garantia não existe? Ou é muito frágil? Isso. O argumento apresentado é que o esforço produtivo, além do mínimo essencial para a subsistência, se torna, do ponto de vista individual, irracional. Se existe uma possibilidade real de que o fruto do seu trabalho extra, seja uma colheita maior, um produto novo, um negócio bem-sucedido, seja apropriado por outros, seja o Estado ou terceiros, bem, o incentivo para produzir esse extra simplesmente evapora.
Uhum. O texto descreve isso como a remoção da mola propulsora fundamental do desenvolvimento econômico. O motor da iniciativa individual engasga e para, basicamente. E o texto detalha um pouco mais essa consequência, né? Sugere que a ausência de propriedade segura leva a um horizonte de planejamento muito curto. Ah, interessante isso. Curto como? As pessoas focam no imediato, no consumo presente, porque investir para o futuro é arriscado demais. A acumulação de capital, seja físico, tipo máquinas, infraestrutura, ou humano, como educação, habilidades, seria desencorajada. Entendo. E isso cria um ciclo vicioso, segundo essa lógica. Sem investimento, não há aumento de produtividade. Sem aumento de produtividade, não há crescimento econômico sustentado. A sociedade ficaria presa numa armadilha de baixo desenvolvimento. É uma visão bem forte sobre as consequências. E para dar peso a essa afirmação, o texto não fica só na teoria, né? Não. Ele apresenta um caso prático que considera emblemático. Que é, A experiência de Cuba após a Revolução de 1995. O autor usa Cuba como um exemplo histórico, descrevendo-o como uma, abre aspas, trágica prova do que acontece quando a propriedade privada dos meios de produção é abolida em larga escala. certo. E o que o texto destaca sobre Cuba nesse sentido? Bem, a descrição foca nas transformações econômicas e sociais que vieram depois da implementação do regime socialista, com a nacionalização de empresas, terras, outros ativos. Sim. Segundo a fonte, o resultado documentado foi uma prolongada estagnação econômica, marcada por baixa produtividade, escassez crônica de bens, uma dependência externa forte. Uhum. O argumento central que o texto tira daí é que, ao eliminar a possibilidade legal e prática dos cidadãos terem negócios próprios, terras produtivas, ou mesmo reterem livremente os ganhos do seu trabalho, Que muitas vezes era direcionado para cumprir metas do Estado, né, com remuneração fixa. exatamente. Ao fazer isso, removeu-se o principal motor da iniciativa individual. Essa é a leitura do texto. O texto chega a aprofundar um pouco essa análise das consequências em Cuba. Menciona aspectos específicos dessa estagnação que ele descreve. Conforme apresentada na fonte, a análise aponta para a falta de incentivo como a causa raiz de vários problemas observados lá. Por exemplo, Por exemplo, menciona-se a dificuldade em estimular a produção agrícola além das cotas estabelecidas pelo governo, a falta de inovação nos poucos setores industriais que existiam e o mercado negro, bem florescente, como forma de contornar as restrições económicas e a falta de bens. entendo. A lógica implícita é que a energia empreendedora e produtiva das pessoas não sumiu, mas foi desviada para canais informais ou simplesmente foi suprimida pela falta de recompensa direta e segura, pelo esforço e pelo risco. A incapacidade de construir um património pessoal teria minado a motivação para produzir além do básico ou do exigido pelo Estado? Precisamente. Essa é a linha de raciocínio apresentada. Entendido. E a conclusão que o autor tira desse exemplo é bastante direta, pelo que percebo. Sim, muito direta. O texto usa a situação económica de Cuba, descrita como persistentemente difícil ao longo de décadas, como uma demonstração. Por contraste, Como assim? a pobreza e as dificuldades enfrentadas pela população são apresentadas não como um acidente histórico ou resultado só de fatores externos. Embora o texto possa ou não mencionar o embargo, a ênfase principal é na estrutura interna. Certo, o foco é na questão da propriedade. Exato. São vistas como uma consequência direta e, na visão do autor, inevitável da abolição da propriedade privada como um motor económico. A tese é: onde não há garantia de propriedade, não pode haver prosperidade duradoura. A ligação causa e efeito é afirmada de maneira muito clara pelo autor. Então, amarrando todas essas ideias que a gente explorou, qual é a mensagem principal que essa análise do texto nos deixa? Fica a sensação de que, para o autor, a propriedade privada não é só um conceito legal ou uma preferência ideológica, Não mesmo. mas sim uma peça fundamental, quase mecânica, na engrenagem do progresso económico. Se conectarmos isto ao quadro geral que o texto pinta, a perspectiva é essa mesmo. A relação entre o direito de propriedade bem definido, protegido e a prosperidade económica é apresentada como sendo direta, forte e causal. Não é vista como um luxo que surge depois que um país enriquece, sabe? Mas sim como a fundação dispensável sobre a qual a riqueza é construída, começando pelo esforço individual. A base de tudo, então. Na visão do autor, sim. Sem esse alicerce sólido da propriedade garantida,
qualquer tentativa de construir um edifício de prosperidade econômica estaria, bem, fadada ao fracasso ou a uma instabilidade crônica. É a condição prévia essencial. O texto chega a mencionar diferentes formas de propriedade ou, sei lá, nuances sobre como essa garantia deve funcionar na prática para ser eficaz? Por exemplo, distingue propriedade de bens de consumo de propriedade de meios de produção. Olha, pelo que estamos analisando aqui, o foco principal do texto parece ser mesmo na propriedade dos meios de produção e nos frutos do trabalho e do investimento. Faz sentido pelo argumento. A ideia central é que a capacidade de controlar os recursos que geram riqueza e de se apropriar dos resultados desse uso é o que realmente impulsiona a atividade económica. Entendi. Embora a segurança sobre os bens pessoais também seja importante para o bem-estar, claro, o argumento económico central do texto gira em torno da propriedade que permite a produção e a acumulação de capital. Tipo, a garantia sobre a casa própria é boa, mas... Mas a garantia sobre a oficina, a fábrica, a terra cultivável ou a patente de uma invenção é o que, nesta visão, realmente move a agulha da prosperidade coletiva. Ok, isso ajuda a clarificar bem o foco do argumento. E quanto à robustez dessa garantia? O texto sugere que basta a lei existir no papel? A implicação, embora talvez não esteja explicitada em detalhe aqui, é que a garantia precisa ser real e efetiva, não apenas formal. O que isso significa na prática? Significa um sistema legal que funcione, né? Tribunais imparciais, acessíveis e um governo que respeite e faça cumprir os direitos de propriedade, que resista à tentação de expropriações arbitrárias ou mudanças de regras que criem insegurança jurídica. Claro. Uma lei de propriedade bonita no papel, mas que não é respeitada na prática, teria pouco efeito incentivador de acordo com a lógica apresentada. A confiança na estabilidade e na aplicação dessa garantia é crucial. Faz todo o sentido dentro da linha de argumentação. Então, recapitulando rapidamente os pontos principais que extraímos desta análise do texto, sem propriedade não há prosperidade. A ideia central é que a instituição da propriedade privada, devidamente garantida, é indispensável para a prosperidade. Isso. Ela funciona como principal incentivo para que indivíduos se esforcem, inovem, assumam riscos e, assim, criem riqueza, porque eles asseguram o direito aos frutos desse processo. O texto argumenta que, sem essa segurança, o motor da iniciativa individual falha. Correto. E o exemplo de Cuba é mobilizado no texto como uma ilustração bem contundente das consequências negativas que, na visão do autor, decorrem da ausência dessa garantia. Consequências como estagnação econômica, falta de iniciativa, dificuldades persistentes. Exato. A comparação serve para reforçar a tese de que a propriedade privada não é um detalhe, mas sim um alicerce da prosperidade segundo essa fonte. Perfeito. Para terminar, vamos refletir um pouco sobre as implicações mais amplas do argumento apresentado neste texto, pode? Sim, claro. E mantendo-nos estritamente na lógica interna do que foi exposto, né? Sem adicionar a nossa opinião. Bem, a análise levanta uma questão importante sobre a visão da natureza humana que a sustenta. O texto estabelece uma ligação extremamente forte, quase exclusiva, entre o esforço produtivo individual que vai além da subsistência e a garantia externa de poder reter os frutos desse esforço, a propriedade. Isso parece sugerir uma visão da motivação económica humana como sendo, primariamente, talvez até unicamente, impulsionada por esse incentivo material e pela segurança. Certo. Então, fica a pergunta, dentro desta perspectiva do texto. Qual o papel de outras possíveis motivações, como, realização pessoal, o desejo de contribuir para a comunidade, a busca por conhecimento ou mesmo a competição na geração de riqueza e progresso? Boa pergunta. O argumento apresentado parece colocar esses fatores num plano muito secundário ou talvez considerá-los insuficientes sem a garantia da propriedade. É uma implicação forte sobre o que fundamentalmente nos levaria a construir e a inovar segundo esta fonte específica. Algo para se pensar, né?